redemoinho muito forte. E foi entrando numa cidade. Uma cidade muito grande, de muito prédio, né? Edifício grande. E aquele vento era tão forte, que ele pegava nas paredes daqueles edifícios e ia arrancando. O Senhor me mostrava tijolo pregado de 1 e 2, mas ainda com concreto, com a massa do cimento. E ele arrancava aquilo ali assim, ó, e só via grito de pessoas. Grito de pessoas gritando, socorro, socorro, e aquela luta tremenda, e o vento ia arrancando tudo. Pegava aquelas coisas de ferro, que está fazendo construção, tem aqueles negócios de ferro. Eu via aqueles trem correndo assim, batendo nas paredes, levando carro, levando pessoas. Aleluia, glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Estou feliz com o nosso Deus, que aqui Ele tem nos dado, né, mais uma vez, para nós estar reunidos, né, aqui para louvar e exaltar o nome do Senhor e falar desse Deus que tem nos sustentado de pé. Eu sei que todos, né, tem grandes vitórias, porque o dia já passou e aqui você está de pé, com saúde, com vigor, né? E nós só tem que agradecer esse Deus que tem nos sustentado de pé para a glória do Senhor. Aleluia! Convido a todos para nós ler a palavra do Senhor, que se encontra em João, né? 1 João 4, o versículo 7. Apenas alguns versículos. O amor de Deus. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor de Deus qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para convosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para proposição pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, senão amar um ao outro. Deus está em nós, e em nós se manifesta o seu amor. Aleluia. Vocês podem ver que quase todos os livros, né, aqui do Novo Testamento, que fala sobre o amor de Deus na nossa vida, ele sempre fala, né, para nós amar o nosso próximo. O amor de Deus na nossa vida, ele é um amor inexplicável. E não tem como nós amar o nosso próximo se não estiver alimentando a palavra de Deus. O amor de Deus na nossa vida, ele faz você conhecer, as pessoas do seu lado com outro olhar. O amor de Deus na nossa vida, ele faz transformar a sua vida espiritual de uma maneira que você não vê maldade, você não vê o erro do outro. Você não tem esse tempo para estar parando e vendo os defeitos do seu irmão. Aquele que tem Deus na sua vida, aquele que ama verdadeiramente, se entregou a Deus verdadeiramente, ele não tem tempo para ver os defeitos dos outros. Ele é manso, né? O amor de Deus nos transforma, ele faz nós viver na mansidão, né? No refrigério do Senhor. Agora, aquele que não tem Deus, que não ama o seu próximo, o olhar dele só vê os erros.
das pessoas. Só vê os defeitos. Toda pessoa para ele tem um defeito. Toda pessoa para ele não tem nenhum tipo de valor. Eu vou dizer para você, meus irmãos. Não tem como você servir a Deus se você não amar o seu próximo. Quem não tem esse amor, ele é uma pessoa rancorosa. Ele é uma pessoa que, mesmo dentro da igreja, ele só tem o que falar de coisas ruins do seu irmão. Se uma pessoa vai lá louvar a Deus, ele põe defeito. Se uma pessoa, ele vai lá, fala do amor de Jesus, ele lê algo aqui na Bíblia e vai expressar aquilo que ele leu, está errado. Não está certo. Essa pessoa, ela precisa de ter um encontro, ela precisa de ter um conhecimento, ela precisa de ser tocada por Deus. E para você ter isso na sua vida, você primeiramente tem que ter um alimento espiritual. A palavra do Senhor fala que esse aqui é o melhor remédio, né? A Bíblia Sagrada. É o melhor remédio para quem é a pessoa rancorosa. É o melhor remédio. É que te faz você ficar de pé, é que te faz você ter renúncia, é que faz você ver as qualidades das pessoas, é que você vai para a igreja e você ouve um hino e Deus fala com você. Quando uma pessoa vai lá na igreja contando testemunho, a palavra do Senhor fala que nós temos que chorar com os que choram, você também tem aquela vontade, você sente a dor do seu próximo, do seu amigo, do seu colega, do seu irmão, você chora com ele. Isso é ter Deus no nosso coração. Isso é se entregar a Cristo. Verdadeiramente. Eu digo isso porque eu tenho prova que aconteceu comigo. Então, quando algo te acontece, da parte divina, da parte de Deus, você quer que o seu irmão também sinta a mesma coisa. Ah, irmã, é porque tudo para você é muito fácil. Verdadeiramente, se você for parar e pensar a vida que nós vivemos nesse mundo de pecado, né? Não é fácil. Mas também eu tenho certeza que não é difícil para você fazer o primeiro passo. Você deixar Jesus tocar em você. Você deixar Jesus ter um encontro com você. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque também outra, não adianta você ficar lá na igreja falando que é servo do Senhor, dando paz do Senhor pro irmão, tomando santa ceia e fazendo outras coisas, se você não tem paz consigo mesmo, né? A palavra do Senhor diz que nós temos que ter paz para você falar a paz do Senhor pro seu próximo. Porque a tua palavra ela tem poder. Quando você fala a paz do Senhor, meu irmão, aquela paz, aquela virtude de Deus, ela tem que sair e tocar naquela pessoa que você está dando paz. Se você não tem paz, por que você está pedindo paz? Por que você está dando a paz do Senhor para o seu próximo, se você mesmo não tem ela? Você não conhece ela. Você ainda não tem um encontro com ela. Você ainda não sentiu ela dentro de você. Não tem como, irmão. Não tem. Não tem. Então aqui quando Deus fala que, amados, amar-nos uns aos outros, é porque Ele está te dando a oportunidade de você ser feliz. Deus está te dando a oportunidade de você se mudar de vida. Uma vida com Deus é maravilhoso. Uma vida com Deus é você viver num outro ambiente. Um ambiente de paz, um ambiente alegre, né? De refrigério de Deus dentro de nós. E se tudo traz para você, na sua saúde, no seu conviver com a sua família, no seu conviver com o seu esposo, o seu casamento, né? É totalmente diferente, porque Deus, Ele te mostra, né? Ele te mostra como você deve ser, como você deve tratar as pessoas. Aleluia, glória a Deus. E aqui eu estava lendo, né? E ele aqui fala no versículo 10, fala, isto
Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. Enviou o seu Filho para apropriação pelos nossos pecados. Deus, ele mandou o seu Filho para morrer por nós. E o que mais, e quando eu estou lendo a Bíblia, o que mais me faz eu entrar na história, sabe? Porque quando eu estou lendo a Bíblia, como se eu estivesse naquele momento ali, quando Deus fala assim, filho, você tem que ir. Né? Deus, ele amou o mundo, ele mandou o seu filho, o único. Aqui a Bíblia fala aqui que é o único. Aí eu te pergunto, você daria seu filho para uma nação? Você ama seu filho? Você daria seu filho para uma nação? Uma nação toda cheia de pecado, cheia de maldade, cheia de rancor. Você daria seu filho por ela? Para! Imagina! Você tinha coragem de pegar o seu filho e mandar ele para salvar uma nação? Uma morte tão terrível que Jesus teve? E você assistindo tudo? Você parou e já imaginou que Deus viu tudo o que aconteceu aqui com Jesus? Ele foi apanhado, ele foi esbofeteado na face, ele foi cuspido, eles colocavam pano na face de Jesus e dava murro. A palavra do Senhor em hebraico fala que aquele chicote que eles batiam em Jesus tinha 40 pontas. E em cada ponta daquela, eles colocavam como se fosse uma coisa de ferro, que onde que batia, ele rasgava Jesus, até pedaço de osso saía. E Deus estava vendo todas as coisas. Deus estava vendo. Você já parou, já imaginou, se você tinha coragem de dar um filho para uma nação que não tem amor nem a si próprio? Eu te pergunto, você tinha essa coragem de amar de tal maneira uma nação corrupta, uma nação pecaminosa? Porque o mundo que nós vivemos tem pecado que eu creio que Deus não está mais nem aguentando. O cheiro que está demais. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor ainda diz, amai o teu próximo. Amai o teu próximo com um amor único, fraterno. Um amor que pode derrubar barreira. Um amor que pode transformar a vida. E ali Jesus veio por nós. Ele obedeceu a Deus. Né? Eu quero dizer para vocês, na noite de domingo para segunda, lá Bracantarazi-onda, antes de eu te revelar o que o Senhor me mostrou nessa noite, eu vou ler aqui em Amós, né? Que se está escrito aqui em Amós 3, né? Verso 7, que se diz assim, a palavra do Senhor. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo ao seu servo e profeta. Eu quero que vocês prestem atenção nesse versículo 7, porque o que Deus me mostrou nessa noite, nessa madrugada, foi algo muito forte. Eu tenho costume de colocar o meu celular para despertar das 3h30 até 4 horas. E nesse dia eu tinha colocado para despertar 3 horas em ponto. E eu estava muito cansada. E eu deitei e dormi. Quando eu acordei, o meu esposo me chamando, ele já tinha levantado. Ele já estava já orando. E eu comecei a orar. Foi uma noite muito atribulada.
nos meus sonhos. E eu orei até quase 5 horas. E eu peguei, levantei, agoniada, como se eu tivesse assim sentindo algo pesado, coisa ruim. E eu deitei de novo, mas só que eu não apaguei a luz. Não apaguei a luz. E eu deitei e coloquei o meu braço assim na minha testa. Mas eu estava com os olhos abertos, irmãos. E ali Deus me tomou naquele momento, Ele me mostrava com os olhos abertos. Começava um redemoinho muito forte. Não era um pequeno redemoinho. Como se pegava um monte de sujeira e ele ia crescendo, muito grande o redemoinho. E ele ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo, e aquela aflição me tomava. E eu falava, Senhor, o que é isso? E o Senhor simplesmente falava para mim assim, veja. E eu fui, né? E foi levando aquilo ali, foi levando, e foi entrando numa cidade. Uma cidade que eu creio que é aqui no nosso país. Uma cidade muito grande, de muito prédio, né? Edifício grande. E aquele vento era tão forte, que ele pegava nas paredes daqueles edifícios e ia arrancando. O Senhor me mostrava tijolo. Tijolo pregado de 1 e 2, mas ainda com concreto, com a massa do cimento. E ele arrancava aquilo ali assim, ó. E só via grito de pessoas. Grito de pessoas gritando. Socorro, socorro. E aquela luta tremenda. E o vento ia arrancando tudo. Pegava aquelas coisas de ferro que estavam fazendo construção, não tem aqueles negócios de ferro. Eu via aqueles trem correndo assim, batendo nas paredes, levando carro, levando pessoas. E entrava para dentro da cidade. E eu levantei, eu estava deitada, eu sentei. Depois eu deitei de novo. E eu fechei o olho, abri de novo. E aí meu marido falou assim pra mim, assim, o que foi? Eu falei assim, nada. Ele apaga a luz. Eu falei, pelo amor de Deus, não apaga a luz. Deixa ela acesa mais um pouquinho. Só mais um pouco. E aí o Senhor me voltou naquela mesma visão. E aí eu falava assim pro Senhor, Senhor, o que está acontecendo, Senhor? Por que, Jesus? Aonde? É aqui no nosso país, Senhor. Por que está acontecendo? O Senhor falava assim para mim, filha, eu estou entrando com mão forte. Porque quando eu entro com mão forte, eles temem. Ele se curva lá, bracantarazionda diante de mim. E não vou ter dó. Eu não vou ter dó. Eu falava, Senhor, mas e quantos inocentes, Pai, ali que pode morrer lá, branda, churicantarazionda, me emocionam por quê? Quando acontece isso? Ai, Jesus. Quantos e quantos inocentes que não morrem por causa do pecado das pessoas desobedientes a Deus. E o Senhor falava assim para mim, filhas, aquele que ainda é inocente, ele não conhece, ele não leu, não conhece as minhas escrituras, ele não sabe. Mas eu vou entrar com providência. Eu vou entrar com providência lá, bracantaras e ondas. Sabe por quê que o Senhor está fazendo isso? É por causa da desobediência. E ali eu não dormi mais, eu fiquei ali atordoada, desesperada, meu coração parecia que ia sair pela boca, e eu falava, Jesus, e aí eu não vi mais nada. Como se fosse um furacão. Mas ele era muito feroz. Ele destruía muita coisa. Ele levava pessoas.